O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre as consequências da Operação Carne Fraca com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel. Rangel, no bloco anterior você falava da necessidade de contratar mais pessoal no Ministério, mais auditores fiscais que exatamente fazem essa fiscalização da produção de carne no Brasil. Como é que está isso? Tem alguma previsão de contratação? Tem. Na verdade, a gente tem que olhar isso sempre como um investimento. E o que foi demonstrado agora nos últimos tempos é que o mundo ele carece de uma certificação estatal em algum momento. Isso acontece com a Europa, até nos países mais modernos, como os Estados Unidos, mais liberais, como a Austrália. Eles precisam, então, do servidor público em algum momento do processo. É óbvio que a gente não quer colocar um número de servidores públicos maior do que o necessário, até porque o Estado brasileiro tem que ter cuidado com o tamanho que ele se dimensiona. Mas a gente entende que auditores fiscais, em determinados momentos, em posições certas, eles são um investimento para o Estado. E é exatamente sobre isso que a gente tem se debruçado. Pedir um concurso público simplesmente achando que o número adequado é A ou B, não é adequado para engenheiros agrônomos, médicos, veterinários que trabalham na defesa. Então, nós definimos pela primeira vez no âmbito do serviço público métricas específicas para saber quanto tempo dedica o auditor fiscal, cada uma das suas profissões, para poder retornar isso, então, para a sociedade. Quanto vale esse servidor e quando ele retorna em termos de imposto, geração de emprego para a sociedade. E você já tem um resultado disso? Quantas pessoas vocês vão precisar para fazer o trabalho que tem que ser feito? Temos aproximadamente, fechamos esse número recentemente, aproximadamente 1.500 pessoas hoje é um número de carência de funcionários. É óbvio que a gente tem que fazer isso aos poucos, né? É um custo, obviamente, para o Estado, mas, de novo, como eu repito, são métricas extremamente bem definidas. Cada real investido em um desses profissionais, ele vai refletir aproximadamente R$ 67,00 em benefícios de exportação, de produção interna, de qualidade dos alimentos e mais, redução de externalidades, né, o que a gente chama de eventuais, por exemplo, patologias que podem estar vinculadas à questão da segurança do alimento, que muitas vezes não são computadas, porque a gente é uma força silenciosa, que trabalha silenciosamente para poder garantir, então, a segurança do alimento para a população. Porque esse mercado é enorme, né? É um mercado de 40 bilhões de reais ano, mais ou menos, são os valores do ano passado. Eu estava vendo aqui a produção desse mercado, ela deu um salto fantástico. Em 2000, o Brasil exportava 500 mil toneladas de carne, pegando aí bovina, suínos e aves. Em 2005 foi para 1.600.000, em 2015, 25 milhões, quase 26 mil, e o ano passado, 26 mil de toneladas. Mas isso só o que... 26 milhões de toneladas, né? Mas isso só o que exportava, isso é 20% do que produz. Exatamente. Né? Então, aqui você tem, de fato, se você tiver um problema de saúde pública aqui, você tem um problema mundial. Uma das coisas que é importante a gente colocar é que, mesmo com todas essas operações que foram desvendadas, houve uma falha de comunicação dizendo que poderia haver riscos sanitários à população. E a gente estava muito seguro desde o primeiro momento que isso não acontece. O nosso sistema tem redundâncias em alguns pontos, mesmo estando carente de algumas pessoas em pontos críticos, nós temos redundâncias que levam a gente a demonstrar, né, pelos nossos números, que o alimento brasileiro é seguro para consumo. A própria Anvisa reconhece isso nas amostragens que faz no varejo, os nossos dados de planejamento, os nossos consumidores internacionais são vigilantes nos nossos produtos, então a gente tinha certeza que não tinha um risco sanitário. Mas os riscos foram evidentes, porque em um dia de reflexo, por exemplo, nas exportações ou nas bolsas de valores, o drama foi completo do ponto de vista econômico, né? Vamos dar uma olhada no que falam dois senadores sobre esse assunto, eles falam exatamente sobre essa questão, vamos ver. Nesse momento, os nossos concorrentes estão trabalhando para inviabilizar a carne brasileira, porque também querem vender a carne australiana, querem vender a carne de outros países que são concorrentes. Então, o Brasil tem que ser rápido. Nós não estamos com a imagem realmente a imagem indefinitivamente prejudicada. Houve um arranho, de fato, mas isso não pode inviabilizar, pois a carne brasileira é de uma alta qualidade. Pode ter 2, 3, 4, 5, sei lá quantos frigoríficos que pode estar incorrendo em alguma situação sanitária ou que coloca em jogo a saúde do cidadão, mas não pode, o remédio, em vez de curar o doente, mata o doente, mata o setor. Então, por isso que nós estamos tendo prejuízo muito grande, porque está tendo reação daqueles países que nós temos que vender e dialogar com eles. Como é que está essa questão aí, esse diálogo com os países importadores do Brasil? Isso já foi tranquilizado? Porque nos primeiros dias da operação teve, de fato,
Uma efervescência muito grande, depois reduziu um pouco. Como é que está hoje? Está pacificado? Está pacificado, pode dizer que nós fomos muito rápidos e o ministro Dário Maggi foi muito eficiente em ter colocado toda a sua equipe para poder resgatar, então, a credibilidade que foi construída durante 50 anos. Então, por isso foi tão rápido a gente poder resgatá-la, né? Porque são mais de 50 anos, em alguns casos, países mais modernos, mas trabalhando, exportando esses produtos com o mínimo de não conformidades na exportação. Então, quando a mídia solta informações de que poderiam ter riscos sanitários, veja, essas questões de riscos sanitários envolvem com saúde pública, não necessariamente com processos burocráticos, que foi o alvo da investigação, né? Os países, então, se assombram, ficam preocupados com relação a isso e, naturalmente, suspendem seus mercados temporariamente para mais esclarecimentos. E nós fomos muito rápidos nisso, em 2 semanas conseguimos reabrir praticamente todos os mercados mais importantes apoiaram o Brasil com relação a essas questões, como, por exemplo, os Estados Unidos, foi um mercado recentemente aberto, a China, que é o nosso melhor mercado, todos eles foram muito atenciosos e tiveram a compreensão desse momento brasileiro. Dos 30 frigoríficos que tiveram algum problema, onde se identificou algum problema, como é que está a situação deles hoje? Então, basicamente todos voltaram a operar, fora 2 frigoríficos que de fato tinham problemas até mesmo antes da deflagração da operação. E, na verdade, o que eu preciso dizer é que esse processo que aconteceu com esses 30 frigoríficos, ele aconteceu com maior ênfase na mídia porque foi deflagrado por uma operação da Polícia Federal. Mas o Ministério da Agricultura fecha e abre frigoríficos todos os dias. Se ele tem não conformidades, a gente está lá dentro do processo de fiscalização, a gente interdita, a gente suspende, a gente multa. Esse é um procedimento que acontece dia a dia. E a busca é a conformidade da mercadoria que é produzida e das instalações prediais do estabelecimento. No começo do programa a gente falou sobre a questão das normas, né, das regras aí. A regulamentação de inspeção de produtos era uma regulamentação da década de 1950. E depois da operação ela foi bastante modificada. O que foi feito aí de modificação? Quais são as Basicamente ela era uma legislação que tentava abarcar, era um conceito da década de 50, quando ela foi criada, que tentava abarcar o máximo possível dentro de um decreto presidencial. Então, um regulamento muito denso, muito detalhado. Com o passar dos anos, era a necessidade da gente ter um pouco mais de flexibilidade em normas infralegais. E o Ministério tinha feito isso, mas ficava sempre esbarrando num decreto mais antigo e muito robusto, né? Então, a reforma foi limpar o decreto das partes que eram muito detalhadas, que poderiam ser remetidas a regulamento específico, deixar a possibilidade da abertura para pequenas agroindústrias, também era um clamor dos pequenos produtores, né, para poder se inserir no modelo produtivo, que era um modelo excludente para os menores, porque requeria um grande investimento. Né? Então, isso foi ajustado e trouxe um conceito importantíssimo, que é a base pétrea da defesa agropecuária, que é a análise de risco. Então, todo o esforço da defesa, exatamente porque não temos muitos, temos que ser inteligentes no modelo, é trabalhar com frequência de não conformidade, com índice de não conformidade e colocar os nossos auditores, né, os nossos profissionais especializados, onde realmente pode acontecer o maior risco e assim mitigá-lo para ter o menor efeito possível desse problema. A gente está falando aqui de fiscalização e inspeção e tem aí 2.700 auditores. Eu vi também que desses 2.700, quase metade deles já tem idade para aposentar. Ou seja, se eles quiserem, eles podem se aposentar hoje. E aí, como é que fica? A gente já tem a metade do que precisa. Se cair para um quarto, como é que está esse sistema de fiscalização? E tem alguns projetos, tem na Câmara, tem aqui no Senado, que prevê a privatização dessa fiscalização. O que você avalia sobre isso? A gente tem que entender exatamente 2 coisas. O Estado ele não pode estar mais inchado do que o necessário. A gente está em épocas realmente de repensar o Estado, exatamente onde ele precisa estar. Né? Isso tem sido propagado com muita clareza pelo governo, pelo legislativo, por todos os entes da República. Então, é nessa busca que métricas bem definidas, colocar os parcos recursos que nós temos, financeiros e humanos, onde realmente precisa é a saída. Agora, é importante a gente ressaltar que as garantias da qualidade do produto não é o governo que dá. Não é o Estado brasileiro, através do seu auditor fiscal, que dá garantias ao produto produzido, sim o empresário. Então, o modelo hoje que está sendo separado entre auditores fiscais, que é um grupo seleto de 600, 700 que estão dentro dos frigoríficos, mais os outros 2.000 que estão espalhados por portos, aeroportos, propriedades rurais, auditorias, mais aproximadamente 5.700 dos agentes fiscais estaduais, porque também trabalham no processo de defesa agropecuária. E somados a ele, um exército de aproximadamente 12.000 servidores privados, eles trabalham diretamente nesse processo. Então, não dá para dizer que é um modelo estatal.
né, um modelo ou um modelo privado. Ele é um modelo misto que precisa ser repensado em termos de conflito de interesse, principalmente, porque esse é o ponto-chave que a sociedade precisa entender. A carne que passou por o processo de inspeção teve conflito de interesse entre quem produz e quem fiscaliza, que pode comprometer o resultado do produto final. Se a resposta for não, a gente consegue atingir o objetivo. Tá, você pode dar um exemplo de um conflito de interesse nesse sentido? Um conflito de interesse, por exemplo, um frigorífico, por maior que seja, né, mesmo com todo o compromisso de conformidade que ele tem com o seu consumidor, seja internacional ou nacional, contratando o seu próprio fiscal, né, e ele pagando aquele fiscal, né, sabendo que ele pode, eventualmente, numa condenação de 5, 10, 15 carcaças, ele pode estar causando um prejuízo. Será que ele não vai correr o risco de ser demitido e substituído por um outro que seja mais flexível, por exemplo, na interpretação dessa carcaça? Esse é o grande risco. E esse risco acontece no mundo inteiro. Acontece nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais liberais. Então, nesses casos, é só nesses casos em que o poder econômico não pode influenciar a tomada de decisões sanitárias é que a gente precisa de um órgão estatal. A gente falou aqui o tempo inteiro de carne, de produção de carne, produção de proteína, como está na moda de dizer agora, né? As pessoas não falam mais produção de carne, mas você tem aqui uma série de outras coisas que são fundamentais na sua secretaria. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos, né? A gente viveu um grande problema na questão da carne, ou pelo menos viveu uma grande... uma confusão na questão da carne, mas a gente pode ter algo semelhante na questão dos produtos de origem vegetal, porque, na verdade, a população come mais vegetal mesmo. Né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que, de fato, uma das coisas que nós pecamos, isso a gente já fez essa identificação, é a comunicação do risco. Nós somos muito bons na Secretaria de Defesa Agropecuária em fazer vigilância para a febre aftosa, para a influenza aviária, né, que é a gripe do frango, ou mesmo para a fiscalização de agrotóxicos. Nós somos muito bons, fazemos muito bem isso. Só que a sociedade tem dogmas que ela persegue com relação a isso, percepções de risco, que precisam ser, em alguns momentos, esclarecidas. Né? Os agrotóxicos são produtos que passeiam, né, desde os produtos orgânicos. Então, existem agrotóxicos que estão usando na agricultura orgânica, até produtos mais tóxicos que estão hoje sendo descontinuados por pressões internacionais. O mundo não aceita mais produtos muito tóxicos dentro desse modelo. E assim acontece para qualquer outro dos nossos sistemas. Então, a sociedade precisa entender. Eu preciso socializar mais o conceito de defesa agropecuária, porque o maior fiscal não é o nosso fiscal, o auditor fiscal, é a dona de casa. Quem coloca comida na mesa é que tem que ter a real percepção do risco que está sendo colocado lá dentro. Os agrotóxicos são um risco, sim, mas é o risco laboral que está acontecendo, principalmente para quem tem contato com aquele produto concentrado no campo. Os resíduos desses produtos nos alimentos, eles são amplamente estudados pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, por organismos internacionais, e estão dentro do que a gente espera dentro dos parâmetros de saúde, assim como, por exemplo, os riscos biológicos, que a gente também monitora nos nossos programas. Qualquer indício de variação nesse processo acende uma luz amarela no processo de fiscalização e toda uma cadeia é acionada para que a gente possa tentar mitigar o risco, a gente chama de reduzir o risco de qualquer uma dessas cadeias, animal ou vegetal. Bom, então, voltando à questão da carne, até para a gente concluir o raciocínio, você acha que o problema que aconteceu no começo de março, meados de março, já está superado? O problema do começo de março, especificamente dessa operação da Polícia Federal, que foi chamada carne fraca, ela foi superada. Demonstramos que a carne não é fraca, é uma carne forte, porque tem uma imagem robusta que não vai se desmantelar por arranhões específicos dentro desse contexto. Foi superado. Agora, o problema, né, de desvio de conduta, quando você envolve seres humanos, né, dentro desse modelo, ele tem que continuar perseguindo. E esse foi o aprendizado que a Defesa Agropecuária teve. Além de ter um sistema forte, robusto de auditorias sanitárias, buscando os nossos patógenos, os nossos contaminantes, para poder reduzir riscos à população, eu tenho que também correr atrás de não conformidades humanas, né, de malfeitos que eventualmente podem acontecer, e se acontecerem, tem que ser corrigidos para que o resultado final ele seja o melhor possível, o mais aceitável para a sociedade. Você já consegue medir algum nível de prejuízo para o mercado brasileiro? O que aconteceu, especialmente no mês de março, era uma expectativa de que seria uma catástrofe do ponto de vista econômico. O que se demonstrou no final do mês com os balanços foi exatamente o contrário. Nós conseguimos até ter uma ascensão do ponto de vista de exportações de mercado interno. Então, o consumidor não ficou maculado, mesmo com aquelas imagens iniciais, né, vendidas pela mídia de que existiam problemas. Muito obrigada, Luiz Rangel, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Participe da Agenda Econômica, mande suas sugestões e comentários pelo WhatsApp 61 999 66 1616 ou ligue para 0800 61 2211. Para indicar o programa para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até a próxima Agenda Econômica.